Foi encontrada numa operação de busca e apreensão na residência do ex-ministro da Justiça Anderson Torres aquilo que tem sido chamado de a minuta do golpe, que é um documento, sabe-se lá de onde surgiu, aparentemente do próprio Ministério da Justiça, um documento que levaria para fins práticos a um golpe de Estado no Brasil e a uma ditadura bolsonarista. Eu vou pôr para vocês aqui, no comentário fixado desse vídeo, o teor integral dessa minuta, para que você compreenda do que se trata, mas o importante é compreender as repercussões disso. Então eu vou começar aqui lendo uma thread do Hugo Albuquerque, que é advogado e editor da Autonomia Literária, e ele diz o seguinte aqui nessa sequência de tweets. Anderson Torres, na prática, assumiu que redigiu uma minuta de golpe de Estado. A história era tão insólita que ele poderia negar, mas, basicamente, ele sabia que era verdade e que os agentes coletaram provas cabais. Pior, Torres foi mandado de volta sozinho. O Anderson Torres estava nos Estados Unidos também, possivelmente para se encontrar com o Bolsonaro, sabe-se lá o que ele foi fazer lá, está de férias, não sei. Ele estava nos Estados Unidos e ele retornará para responder judicialmente. Foi dada a ordem de prisão pro Anderson Torres, né? Então, prossegue aqui. E Torres, um fiel oficial, está sendo mandado para o sacrifício no lugar do seu general, ou seria capitão. Só muita fidelidade, confiança na reversão do quadro ou temor de retaliação podem mantê-lo calado. Porque, em um eventual golpe, Torres não seria presidente. Em uma aplicação correta e idônea da teoria do domínio de fato, todos os caminhos apontam para o Bolsonaro. E não confundir com a distorção dessa doutrina durante o mensalão, para condenar cardeais petistas, como assegurou seu criador Klaus Roxin. No mais, se Torres é mandado para o cárcere, de volta do que se supunha ser um asilo seguro nos Estados Unidos, Bolsonaro segue na terra de Lincoln fraudando o seu visto diplomático. O capitão está, em tese, em missão especial, entre aspas aqui, né? Para a qual não tem mandato para realizar, o que é fraude. Não à toa, cresce a pressão de deputados do Partido Democrata em relação à estranha situação. Objetivamente, Bolsonaro é apenas um cidadão brasileiro em situação irregular nos Estados Unidos, o que justificaria a expulsão. A coisa pode ser pior. Bolsonaro, obviamente, violou a lei dos Estados Unidos, uma vez que o artigo 960 do título 18 do Código de Leis, baseado na Lei de Neutralidade de 1794, torna Bolsonaro criminoso por conspirar contra o Brasil em solo americano. Daí ele cita aqui esse artigo, né? Quem, dentro dos Estados Unidos, consentemente iniciar, se envolver, prover, preparar meios ou fornecer o dinheiro para ou participar de qualquer expedição ou empreendimento militar ou naval a ser realizado a partir dos Estados Unidos contra o território ou domínio de qualquer príncipe ou estado estrangeiro ou de qualquer colônia, distrito ou povo com quem os Estados Unidos estejam em paz, será multado sob esse título ou preso por não mais de 3 anos ou ambos. Ou seja, há indícios para que Bolsonaro seja investigado nos Estados Unidos mesmo. A partir daí, as únicas possibilidades, fora essa, é que Bolsonaro não conspirou. Mas há indícios fortes que sim, ou que esteja agindo sob ordens do governo americano. Então, é Biden quem tem que fornecer explicações, sob pena dele mesmo estar prevaricando. O Brasil chegou em uma situação de ruptura, e o esquema golpista precisa ser debelado aqui dentro. Mas o fato é que Bolsonaro cometeu um crime nos Estados Unidos. E como Joe Biden is an honorable man, ele tem a obrigação de denunciar isso às autoridades americanas. Aqui, citando em inglês, né, é um homem honrado. Então, assim, o que o Hugo Albuquerque apresenta é basicamente uma crise agora diplomática do Brasil com os Estados Unidos. Porque, vamos aqui recapitular, né? Há esse ato golpista em 8 de janeiro. Apoiadores do Bolsonaro invadem as sedes dos poderes em Brasília, invadem o Palácio do Planalto, invadem a sede do STF, invadem o Congresso e aí causam destruição monumental. São presos, milhares de presos, falamos sobre isso esses dias aqui, milhares de presos, pessoas investigadas, financiadores investigados, apoiadores, incitadores, tem uma listagem enorme de pessoas aqui que serão investigadas ou presas posteriormente, isso inclui deputados federais, por exemplo, inclui pessoas que deram dinheiro para isso, inclusive foi ordenado o bloqueio de mais de 6 milhões de reais de financiadores, ou seja, o negócio envolve muita gente, muitas pessoas e também provavelmente envolve a cúpula do governo Bolsonaro. Nessa minuta, há uma proposta de estado de defesa, ou seja, que Bolsonaro decretaria, por suspeitas de fraude eleitoral, estado de defesa, e isso levaria a uma intervenção no TSE. Pelo que eu li, isso é inconstitucional, isso não existe, isso aí é uma aberração jurídica, talvez até por isso que não tenha avançado. Mas o fato é que o governo Bolsonaro chegou a pensar de maneira séria em golpe de Estado, e a gente sabe disso em outras circunstâncias também, não é apenas agora. Os eventos do dia 8
Eles basicamente seriam a ponta do iceberg, seria o momento no qual apoiadores invadem as sedes dos poderes do Brasil, e isso, talvez na cabeça das pessoas, levaria a uma insurgência coletiva. Outros bolsonaristas, outras pessoas revoltadas em outras partes do país também se ergueriam contra o sistema, derrubariam a ordem democrática corrompida, a fraude das eleições e poderiam, enfim, pôr o ditador Bolsonaro no poder. O que não aconteceu, obviamente, a gente sabe disso, né? Houve a tentativa, houve o desmantelamento dessa tentativa e são presos agora. Mas esse tipo de ato simbólico, ele visa de fato inflamar o resto da população de modo que haja a ruptura, que haja uma revolta generalizada. Inclusive, o efeito foi contrário. O que a gente viu agora nos dias seguintes, né, quando tentaram convocar novas manifestações, é que não houve adesão. Numa delas tinha 3 pessoas, em outra delas não tinha ninguém. Então, assim, as pessoas estão com medo. Bolsonaristas que um dia apoiaram o Bolsonaro e atos golpistas estão com medo de ir preso agora. E tem que ter medo. Esse é um ponto importante porque não pode haver anistia para esses golpistas. Não pode haver perdão para essas pessoas. Elas têm que pagar de acordo com a lei. Se houver qualquer tipo de impressão de conivência ou impressão de complacência com essas pessoas, isso vai inflamar atos posteriores. Pessoas no futuro vão tentar, mais uma vez, golpe de Estado. A gente tem que pensar que a democracia brasileira, a nova república, tem quase 4 décadas de existência. E já houve uma tentativa de golpe de Estado em curso. A gente também tem que refletir que esse evento do domingo passado entrará para os livros de história do Brasil. É o momento no qual eleitores brasileiros, sob comando ou sob influência de um ex-presidente, que é o Bolsonaro, tentaram derrubar a democracia brasileira. Então isso é muito importante e é muito simbólico de fato. O que a gente sabe de bastidores é que Bolsonaro realmente queria dar o golpe de Estado e não houve adesão da cúpula das Forças Armadas, não houve adesão de alguns agentes importantes que poderiam encampar isso e levar adiante. E aqui eu quero citar 2 obras. Uma delas se chama Coup d'État, do Luttwak, no qual ele explica quais são as condições para um golpe de Estado bem sucedido. É uma obra dos anos 70, mas que pode usar alguns elementos para compreender essa dinâmica. E outra delas é essa aqui, The Dictator's Handbook, do Alastair Smith e Bruno Bandeira de Mesquita, que serviu de inspiração para uma série da Netflix chamada Como se tornar um ditador, se não me engano. Nesses 2 livros, os autores analisam as condições para um golpe de Estado e como manter um regime autoritário. E aí é feito um cálculo, na verdade. Agentes políticos ou agentes militares, eles fazem um cálculo de qual é a possibilidade de aquele golpe de Estado ser bem sucedido. Porque é um grande risco. Vamos supor que militares, sabe, da alta cúpula do Exército, outros agentes de segurança, houvessem calculado que valeria a pena apoiar o Bolsonaro. E o golpe fracassa. O que acontece? As pessoas serão presas. Então, sim, serão presas, cairão em desonra, cairão em desgraça. Então, quando há essa possibilidade de ruptura, é feito um cálculo imediato. Se eu embarcar nessa, qual é a chance de eu me ferrar? E aí muita gente, provavelmente, quando foi comunicada de que Bolsonaro queria fazer um golpe de Estado ou queria essa ruptura de algum modo, muita gente da alta cúpula política das Forças Armadas fizeram um cálculo e pensaram, não vale a pena. Não vale a pena encampar um golpe de Estado bolsonarista porque tem pouca chance de prosperar. Isso não apenas por condições internas, que é o que mostra Luttwak. Luttwak mostra como é necessário haver várias condições possíveis para o golpe de Estado, né? Poder centralizado, que seja possível ocupar, sabe, meios de comunicação, há várias condições necessárias para isso, mas também porque não haveria condições internacionais. Outros países do mundo já haviam apontado que não reconheceriam um golpe de Estado no Brasil. Já haviam apontado que se Bolsonaro tentasse alguma coisa, uma ruptura, que o país seria isolado. Isso seria péssimo para o Brasil. Então, muitos calcularam, não vale a pena. Então o Bolsonaro ficou frustrado. E isso a gente tem relatos, né, de bastidores que ele estava assim em novembro e dezembro. Provavelmente quando ele deixou o Brasil em dezembro, antes da posse do Lula, ele já devia saber que havia uma tentativa de invasão das sedes dos poderes no Brasil. Porque isso já estava em operação, eles já estavam acampados lá. Então, possivelmente ele já sabia que ia acontecer isso e estava esperando que houvesse essa invasão, houvesse esse levante popular esperado, né, esse delírio bolsonarista de que a população brasileira se ergueria contra o Lula, contra o PT, que haveria esse levante, e aí ele retornaria dos Estados Unidos triunfante para poder ocupar o cargo como ditador do Brasil. Então, talvez seja isso. Especulando aqui, né? A gente está especulando um pouquinho sobre as motivações e sobre as ideias por trás desse movimento. Agora, se aquilo que o Hugo Albuquerque menciona ali, sobre essa situação agora complicadíssima envolvendo Estados Unidos e Brasil, por causa da presença do Bolsonaro lá, isso vai criar, como eu disse, um incidente diplomático, porque qualquer país que resolver receber o Bolsonaro agora, sendo ele, vamos supor, investigado, caso se inicie alguma ação contra ele por causa de ser o mandante ou cabeça dessa revolta no Brasil, qualquer país que receber o Bolsonaro estará se tornando alguém que está dando asilo para um chefe de Estado, um ex-chefe de Estado, que tentou um golpe num país. Então isso cria uma condição muito complicada agora para o Bolsonaro e para o próprio Brasil. Caberia agora aos americanos extraditarem o Bolsonaro para o Brasil ou
pedir para que ele se recolha, pedir para que ele vá embora do país, de modo que ele retorne ao Brasil e aí possa ser preso, investigado ou qualquer medida necessária correspondente aos atos praticados. E tudo indica agora que parlamentares italianos querem revogar a cidadania honorária que o Bolsonaro tem. Então, assim, nem na Itália ele vai poder também se refugiar. Ou seja, a situação deles complicou bastante, a gente tem que esperar agora essa investigação avançar, caso o Anderson Torres resolva delatar também o Bolsonaro, né, porque agora cabe ao ex-ministro da Justiça, né, então assim, ele vai voltar a ser preso, vai provavelmente se sentir intimidado a dar com a língua nos dentes, o que ele tem para contar é muito importante, porque ali vai revelar também bastidores desse movimento de golpe de Estado, porque é isso, né, essa minuta encontrada dentro dos documentos do Anderson Torres é uma minuta de golpe de Estado, propunha uma ruptura, então cabe a ele agora explicar o que é isso e qual é o envolvimento do Bolsonaro nisso também. E não dá para imaginar que seja algo da cabeça do Anderson Torres. Então, resta esperar. Quero saber o que vocês pensam sobre essa história agora, né, que é um desdobramento muito grave da situação, né? Agora você tem um documento, né, um documento indicando que eles queriam de fato um golpe de Estado. Isso é muito grave. Isso aqui reforça o argumento que a gente já tinha há muitos anos, de que havia planos, de que havia intenções, de que havia realmente, sabe, um espírito golpista motivando esse governo. Então, isso aqui dá materialidade para isso. E é muito grave. O que você pensa sobre isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se inscreva no Clube do Livro Filosófico. Todos os meses a gente se encontra 2 vezes para poder debater obra de filósofos ou de escritores que abordam filosofia em seus textos. Nesse mês de janeiro estamos lendo Schopenhauer, então link na descrição aqui, participe, espero você por lá. Um abração e até mais. Tchau! Fala, turma do canal do Henry Bugalho, esse meu super amigo. Eu tenho um convite para fazer para vocês. No nosso encontro Mapa da Mina de 2022, eu previ que se o dólar caísse e viesse abaixo de 4,80, isso seria uma oportunidade de compra. Ele deveria passar o ano inteiro em níveis altos, até acima de R$5. Muita gente achava o contrário, achava que ia continuar caindo toda a vida. Pois bem, mais uma vez a gente acertou. Todo ano a gente tem acertado bastante nesse encontro Mapa da Mina. E esse ano de 2023 ele vai acontecer no dia 26 de janeiro, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. Se você quiser participar gratuitamente, é um encontro que não tem replay. É só você clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. Vai lá e se inscreve. Ajuda os seus investimentos e também a você planejar os seus negócios ao longo desse ano. O cenário está muito difícil, mas se a gente se ajudar, fica um pouco mais fácil. Um abraço.